Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite, querido ouvinte. Aqui, mais uma vez, o irmão Uilan, no seu, no meu, no nosso programa, A Bíblia em Foco. É um privilégio, é uma honra estar aqui mais uma vez, pregando as Escrituras, pregando a Palavra de Deus. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Eliaque. Eliaque entrou em contato comigo hoje, e que bom ter amigos, que bom que você salvou meu contato e entrou em contato justamente hoje. E hoje eu falei que iria pregar e o convidei para ouvir a programação. Que Deus o abençoe. Dando continuidade aqui, na sexta-feira eu preguei o Salmo 7, do versículo 1 ao 9. E dessa vez eu pregarei do versículo 10 ao 17. Mas antes, vamos ler o Salmo 7 todo e depois dar continuidade na exposição e contextualizarei os queridos ouvintes que não puderam estar ouvindo na sexta-feira. Assim diz a Escritura, Salmo 7. Canto de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Salmo 7, apesar de ter uma data desconhecida de sua composição, parece, pelas evidências internas, que ele retrata a vida de Davi no privado, quando ele ainda não era rei, mas quando Saul era o rei de Israel. Então, quando Davi ainda não era rei, mas estava ao lado de Saul, é que provavelmente esse salmo foi escrito. E antes de avançarmos aqui, eu quero apresentar o esboço do Salmo 7. O salmo está intitulado como A Canção do Justo, diante das falsas acusações.
e o esboço da seguinte forma. Primeiro, o apelo introdutório por livramento, verso 1 e 2. Segundo, o protesto de sua inocência com relação às acusações levantadas contra ele, verso 3 ao 5. Terceiro, a invocação a Deus para iniciar e realizar o seu julgamento, versos 6 ao 9. Quarto, a confiança no seu advogado e juiz e o castigo dos não convertidos, verso 10 ao 13. Quinto, a predição da derrota dos ímpios, verso 14 ao 16. E sexto, o louvor final do justo, por causa da justiça de Deus, verso 17. O Salmo 7 é um salmo de Davi, o salmo é chamado de Shigaion. A palavra ocorre mais uma vez apenas em Abacuque 3.1, verso 3.1, onde aparece a expressão Shigionote. Abacuque fala de acordo com Shigionote, do que podemos inferir que é um termo musical. O termo parece indicar uma música cantada com grande entusiasmo, com variações de sentimento, variações de melodias, muda muito rapidamente, como veremos aqui nesse salmo. Então, como no título do Salmo 3, nós encontramos a sua razão no título do Salmo 7 também. No Salmo 3, o título é Salmo de Davi. Salmo de Davi, quando ele fugia do seu filho Absalão. Mas no Salmo 7, Davi cantou essa canção, como diz o título, Canto de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi Benjamita. Cushi significa negro, se era, nós não sabemos, mas por ele ser um benjamita, é óbvio ligá-lo a Saul. Talvez um parente, mas possivelmente um daqueles que fizeram parte de sua corte e queriam um favor, um benefício, ou talvez uma promoção do rei Saul. São só algumas possibilidades, porque nós não sabemos quem era Cush. E também não sabemos quando foi escrito esse salmo. Mas as palavras de Cush revelam essa canção. Continham acusações falsas que afetaram Davi profundamente. E é possível que Cush tenha caluniado Davi para Saul. Davi, em sua angústia, confia no Senhor e expressa sua confiança e também declara sua inocência diante do Senhor. Dessa forma, expressando a sua confiança na justiça de Deus, permite-lhe, no final do salmo, dar graças ao Senhor por causa da sua justiça. Na sexta-feira, nós vimos do verso 1 ao 9 e aprendemos no verso 1 e 2 que, diante das falsas acusações, nós devemos confiar no Senhor. E do verso 3 ao 5, diante das falsas acusações, nós devemos apresentar a nossa causa, a nossa inocência diante do Senhor. E também, diante das falsas acusações, nós devemos invocar a Deus para iniciar e realizar o seu julgamento, ou seja, julgar a nossa causa, julgar a nossa inocência e assim decretar a sua punição para os ímpios e a nossa justificação. Enfim, agora nós veremos do verso 10 ao 13 nós veremos do verso 10 ao 13 que Davi vai confiar no seu advogado e juiz, e nós veremos também o castigo dos não convertidos, do verso 10 ao 13. Olha como diz o verso 10. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Davi está dizendo, Deus não é apenas meu juiz, Deus não é apenas aquele que está sentado no trono e julgando todos e também a minha causa. Deus é o meu advogado, Deus é o meu defensor, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração.
A argumentação de Davi é: Deus no julgamento, Deus no tribunal, ele é o meu advogado. Quando ele sonda a mente e o coração, ele descobre, ele sabe quem é justo e quem é ímpio. E ele está a favor daqueles que são retos de coração. Irmãos, nós temos um advogado diante das falsas acusações. Nós temos um advogado para qualquer coisa que nos acusarem, uma vez que somos inocentes de tais acusações. Deus é o nosso escudo. Ele nos protege das falsas acusações e das perseguições. Ele nos protege de tudo que os inimigos venham a fazer contra nós. Deus é o nosso escudo, irmãos. Ele salva os retos de coração. E Davi continua no verso 11 dizendo: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Uma outra tradução poderia ser: Deus julga os justos. Deus sente indignação todos os dias. Esse é um lembrete. Eu preguei o Salmo 7 na sexta-feira. E se você quiser acompanhar de forma completa a parte 1 e 2, acesse o nosso canal no YouTube, Focado nas Escrituras. É o nome do canal, Focado nas Escrituras. Lá terá a parte 1 e essa parte agora, parte 2 do Salmo 7. Então, uma outra tradução do verso 11 poderia ser: Deus julga os justos. Deus sente indignação todos os dias. Por quê? É exatamente isso que Davi está querendo colocar aqui. A diferença entre o tratamento de Deus para os justos e o tratamento de Deus para os ímpios. Deus julga os justos. Deus está a favor do justo, mas com os ímpios ele está indignado todos os dias. Deus ele é justo, como diz o Salmo 11, verso 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. A justiça de Deus está a favor dos justos, mas contra os ímpios. Davi está aqui invocando um princípio de que Deus julga os justos, que Deus é a favor dos justos, que Deus não muda em relação a isso. Deus julga os justos justamente. Deus está a favor deles, mas em relação aos ímpios, Deus que sente indignação todos os dias, em relação aos ímpios, Deus está irado. Deus está indignado todos os dias. Deus está contra os ímpios. Deus está indignado todos os dias. Perceba, Deus não muda contra os ímpios. Não tem um dia sequer que o ímpio pode acordar e dizer: Deus está ao meu favor. De maneira alguma. Deus está contra os ímpios. Deus é contra o pecado. Deus é contra aqueles que vivem na prática do pecado todos os dias, incansavelmente. Deus é contra. Deus não muda em relação ao justo e não muda em relação aos ímpios. Ouça essas palavras, caro ouvinte. Se você é descrente, se você vive na prática do pecado, se você está caminhando passos largos para o inferno, se você vive uma vida afastada de Deus, se você não obedece a Deus, se você não vive conforme a sua palavra, se você não recebeu a Cristo em seu coração, saiba de uma coisa: Deus está irado contra você todos os dias. É por isso que Davi vai dizer no verso 12 que não é Deus que precisa mudar. Deus não muda. Deus não muda a sua relação com o justo e nem a sua relação com o ímpio. Mas veja que no verso 12, quem necessariamente precisa mudar? Olha o verso 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Perceba que Deus não muda,
Quem precisa mudar é o ímpio. E Davi está dizendo que se os seus inimigos não mudarem o curso, a trajetória, não se voltarem, não pararem com essas falsas acusações, não pararem de persegui-lo, Deus afiará a espada. Aqueles que me ouvem nesta noite, notem que Deus não muda. É necessário aqueles que estão perdidos se converterem, e aqueles que não se converterem, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não se voltarem para o Senhor, o texto diz, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. A imagem é de um homem de guerra. Notem que a imagem já muda aqui. Deus não é apenas comparado como juiz e advogado, mas aquele que é um homem de guerra, um Deus que está preparado para punir os ímpios com a sua espada e com o seu arco, que já estão armados. Como homem de guerra, coloca o arco no chão, pisa e coloca suas flechas. Deus está pronto para punir. Às vezes, olhamos para a maldade lá fora, para a violência, para as atrocidades que os ímpios fazem, e começamos a pensar que Deus não está vendo, que Deus não está julgando, que Deus não está fazendo nada contra isso. Engano nosso, irmãos. Engano nosso, querido ouvinte. Deus está indignado todos os dias. Deus está aplicando o seu julgamento todos os dias. E se o homem não se converter, é o que o texto diz, Deus já está pronto. A espada já está pronta, o arco já está pronto, e Deus está com a mira certinha para acertar o alvo e punir os ímpios. Escute-me, Deus não erra o alvo, Deus não falha quando pronuncia o seu julgamento, quando vai realizar a sua justiça, Ele não erra. Nós podemos falhar, nós podemos errar, nós podemos cometer erros. Aliás, a palavra pecado significa errar o alvo, mas em relação a Deus, punir os ímpios, Ele não erra a flecha. Ele está mirado no alvo e Ele vai acertar. Ele vai punir. Ele vai destruir os ímpios. Aqueles que não se voltarem, aqueles que não se converterem. Olha o verso 3 que diz, para Ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, as suas armas, a espada, o arco e todas as armas para o julgamento já estão preparadas. Deus está julgando todos os dias e aplicando a sua punição, o seu castigo diariamente. Ele já preparou as suas setas inflamadas, setas como de fogo, para acertar os seus inimigos, para acertar os ímpios que não se converterem. Irmãos, somente aqueles que confiam no Senhor, somente aqueles que têm a consciência limpa, uma consciência de que não é culpado do que o que estão acusando, pode se achegar a Deus e apresentar sua causa, apresentar sua inocência, porque Deus ele não vai passar o pano se você for culpado. Deus não vai aceitar uma causa que Ele vê que não tem como Ele ser a favor, que não tem como Ele te defender, já que você é culpado, porque Deus é um juiz justo e Ele julga retamente, justamente. Então, o homem precisa se converter, precisa se voltar, então sofrerá tais punições, então sofrerá os danos da agonia, então será destruído por Deus. Pode ser agora, viu? Pode ser agora, mas naquele grande dia, principalmente, serão todos destruídos. Por isso que Davi diz no verso 10, podendo apontar para o futuro, vai cessar a malícia dos ímpios, e Deus vai estabelecer o justo, porque naquele grande dia, Ele vai julgar retamente, e quem é justo estará com Ele, e quem é ímpio estará sem Ele, eternidade afora. E agora, Davi do verso 14 ao 16,
como que fazendo uma predição da derrota dos ímpios, diz assim, veja o verso 14, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Ele se utiliza da figura de uma mulher grávida e aplica aos seus inimigos, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, ou seja, eles trabalham arduamente, com dores, em seus propósitos, em seus desígnios, em suas maldades, para atingir os justos. Eles sofrem dores como dores de parto. Eles concebem a malícia, ou seja, eles formam, geram os planos, os propósitos deles, mas no final, eles dão à luz a mentira, ou seja, eles trabalham tanto para o mal, para praticar o mal, e fazer o mal ao justo, que no final, sabe o que acontece? Ele gera falsidade, mentira, isto é, os planos deles são frustrados. A linguagem aqui é muito pesada, é muito forte. É como se eles planejassem tanto, eles trabalhassem tanto para prejudicar o justo, prejudicar aqueles que são da parte de Deus, que no final, quando vai dar luz, sabe o que acontece? Um aborto. É essa linguagem que Davi está utilizando aqui, ou seja, é interrompido o que eles estavam planejando. Deus faz com que se frustre os planos dos ímpios contra os justos. É isso que Davi está dizendo, que eles trabalham tanto, arduamente com dores, mas eles estão enganando a si mesmo. O que eles dão à luz, o que eles geram é mentira, falsidade. Eles estão se auto-enganando, achando que o que eles estão fazendo é para os justos, mas é para eles mesmos. Veja o verso 15. Abre e aprofunda a cova, cai nesse mesmo poço que faz. É a mesma ideia. Eles trabalham arduamente, eles abrem uma cova, aprofunda, cava muito, fundo, do tamanho da presa, do tamanho de quem eles querem que caiam nessa armadilha. Para eles mesmos, cair na cova que eles fizeram no poço. Eles estão enganando a si mesmos, achando que aquilo que eles estão fazendo vai ter êxito, vai ter sucesso. E continua no verso 16 com a mesma ideia, onde diz: a sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. A mesma ideia. A violência que eles estão maquinando se voltam para eles. As flechas se voltam para eles. A violência, a malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira. A ideia de miolos mesmo. Desce a sua violência. Davi está prevendo a derrota dos ímpios. Eles estão trabalhando arduamente, eles estão fazendo coisas engenhosas para sua própria destruição, para sua própria derrota, porque Deus irá frustrar os seus planos, e eles estão enganando a si mesmos, e eles vão cair em sua própria cova, eles serão destruídos, eles serão envergonhados. Porque, irmãos, há um princípio aqui, como diz Paulo em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É exatamente o que Davi está vendo aqui. Eles estão colhendo o que plantou. O que eles plantaram, eles estão colhendo. Se eles abriram a cova, eles vão cair nessa mesma cova. Se eles estão trabalhando com dores de parto, se eles estão se esforçando com esses propósitos, com esses planos para os justos, não vão para os justos, e sim vão para eles mesmos. Assim como lança um bumerangue e volta para você mesmo. Assim como joga as cinzas para o alto
e volta para sua própria cabeça. Eu poderia muito bem resumir o verso 14 ao 16 com duas palavras: plantou, colheu. É o que chamamos de justiça retributiva. O que você planta, você vai colher. E se eles estão colhendo a maldade, o pecado que eles mesmos estão fazendo, eles mesmos irão colher isso. Eles serão frustrados, derrotados, eles mesmos serão atingidos dessa forma. Amados, todos que me ouvem, aqui nos ensina também a não pagar o mal com o mal. Como diz Paulo em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Nós não devemos pagar o mal com o mal, porque aqueles que fazem isso receberá justa retribuição. Eles vão receber aquilo que de fato estão plantando. Deus não vai deixar que os planos, os propósitos deles venham ter sucesso. Percebam que quando Deus está com a espada e está com o arco, ele tem sucesso em sua execução. Ele acerta o alvo, mas os ímpios em seus propósitos, em seus planos, eles erram e acertam eles mesmos. Amados, aqui aprendemos também que devemos fazer o bem, mesmo que nós recebamos o mal daqueles que nos acusam falsamente, porque eles vão receber exatamente aquilo que eles estão plantando. Deus irá fazer com que não só as armas dele tenham sucesso contra os ímpios, mas as próprias armas dos ímpios se voltem contra eles mesmos. Porque Deus protege o seu povo, Deus é advogado do seu povo, Deus é juiz do seu povo e não permitirá que o seu povo seja prejudicado por causa de falsas acusações, por causa de ímpios que querem o nosso mal. Diante das falsas acusações, devemos confiar em Deus. Devemos apresentar a nossa inocência. Devemos pedir para que Deus julgue a nossa causa. Devemos confiar no nosso juiz, no nosso advogado. Devemos olhar para o futuro, olhar que o justo, ele será guardado, ele receberá a recompensa de morar com Deus em toda a eternidade. Mas o ímpio, aqueles que estão vivendo na prática do pecado, se eles não se voltarem para o Senhor nosso Deus, no final, eles viverão uma eternidade afora sem Deus, na perdição, no inferno. Mas Davi, ele vai finalizar com um louvor. Davi finaliza com um louvor final do justo por causa da justiça de Deus. Leia o verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Enquanto os ímpios estão caminhando para a sua própria destruição, para a sua própria derrota, a imagem é como se Davi estivesse saindo do tribunal mesmo. Ele sai do tribunal e é como se ele estivesse vendo a derrota dos ímpios, mas vendo que Deus se atentou para ele, que Deus julgou a sua causa e viu que ele era inocente, e agora ele sai agradecido do tribunal. Por quê, irmãos? Por quê, querido ouvinte? Deus é justo e ele dá graças ao Senhor segundo a sua justiça. Ele sai inocentado, mas os ímpios condenados. Irmãos, veja bem, essa é a postura do cristão diante das falsas acusações. Ele sabe que Deus é justo e vai fazer justiça. Ele sabe que Deus não vai deixar os ímpios sem punição, mas aqueles que são justos irão louvá-lo, irão
agradecê-lo, seja agora ou seja no futuro. Os ímpios os justos louvarão ao Senhor, enquanto os ímpios serão condenados, serão punidos. O justo louvará ao Senhor. No final, é os ímpios que serão condenados e o justo inocentado. Por quê? Porque Deus é justo. E ele dá graças ao Senhor, como que ele entendesse a grandiosidade de Deus, como ele entendesse que de fato Deus é justo juiz e que ele pode entregar sua causa ao Senhor, porque no final das contas, no final de tudo, ele vai dar graças ao Senhor e vai cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele vai louvar o Senhor, ele vai cantar louvores ao Senhor e reconhecer que o Senhor está no alto. O Senhor está acima de tudo e de todos, e até dos seus próprios inimigos. O Senhor está no alto, no seu trono, fazendo justiça. E o salmista reconhece isso, que o Senhor está no alto, de fato, julgando a todos de forma geral, e cada um dos seus filhos justos individualmente. Então, ele louva ao Senhor, ao nome do Senhor Altíssimo. O que aprendemos aqui, irmãos, diante das falsas acusações, é que devemos confiar em Deus quando as pessoas, o mundo ou o inimigo nos acusar. A nossa fé deve estar em Deus e também devemos apresentar a nossa causa, a nossa inocência diante do Senhor. E se formos inocentes mesmo, o Senhor vai nos julgar e vai nos abençoar com a sua justiça, com a sua misericórdia. Mas também aprendemos aqui que devemos guardar íntegro o nosso coração, porque Davi demonstrou que não apenas ele deixou de praticar o mal, veja bem, ele não apenas deixou de praticar o mal, mas ele guardou seu coração íntegro. Por isso que ele pede, por isso que ele disse que o Senhor sonda a mente e o coração, e poderia ver que na mente e no coração dele, ele é inocente também, que ele não alimentou a vingança contra os seus inimigos. E também aprendemos que não devemos pagar na mesma moeda, e também até a paciência de esperar pelo julgamento de Deus quando formos falsamente acusados. Aprendemos que nós devemos esperar com paciência o julgamento de Deus, porque no final ele vai punir os ímpios e justificar os justos. E devemos sempre louvar ao Senhor por causa da sua justiça. Podemos cantar esse salmo aqui, ou até mesmo fazer salmos de louvor enquanto estivermos sendo perseguidos ou caluniados. E por último, para finalizar, devemos seguir o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. 1 Pedro 2:23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, diante das falsas acusações e perseguições, siga o exemplo de Jesus. Não revide, não pague na mesma moeda, mas entregue ao justo juiz que julga retamente.